Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos ouve a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube. Estamos cá para mais uma edição, a primeira da semana de segunda-feira, no Telenotícias, já 7 de julho de 2025. Seguimos com a primeira nota que dá conta que, num esforço para melhorar a organização urbana e garantir a circulação de pedestres e veículos, o Conselho Municipal de Maputo lançou uma nova campanha de sensibilização voltada aos vendedores informais que ocupam os passeios e faixas de rodagem na Praça dos Combatentes. A iniciativa insere-se nos esforços do município para reorganizar o espaço urbano e garantir maior segurança rodoviária numa das zonas mais movimentadas da capital. A nossa equipe de reportagem tem, em diversas ocasiões, denunciado a ocupação desordenada dos passeios na Praça dos Combatentes, situação que compromete a mobilidade dos peões e a segurança no trânsito. Segundo o porta-voz da Polícia Municipal, esta segunda-feira marca o fim da fase de sensibilização, apelando aos vendedores informais para migrarem para locais alternativos, devidamente preparados para o exercício da atividade. A medida abrange também os transportadores semicoletivos que passam a estar obrigados a usar exclusivamente o terminal rodoviário da Praça dos Combatentes para o embarque e desembarque de passageiros. Os transportadores de Belém deverão, igualmente, evitar o estacionamento em locais proibidos. E as rotundas, e contactem a direção municipal de mercados e feiras para aquisição das suas bancas nos mercados. Ora, esta fase, digamos que já está na sua reta final, daí que a partir de hoje, dia 7, vamos dar a última oportunidade de sensibilização aos vendedores para já começarem a ocupar outros locais adequados para essa atividade. Não só os vendedores, também estamos a apelar aos transportadores semicoletivos de passageiros para procederem com o embarque e desembarque no interior do terminal rodoviário da Praça dos Combatentes. A mesma medida é extensiva aos transportadores de boleia paga, que também vinham ocupando de forma ilegal algum espaço, mesmo aqui na rotunda, com estacionamento praticamente proibido, e a esse grupo já tivemos um encontro, ainda na semana passada, explicamos e apelamos para não ocuparem, para não estacionarem de forma irregular os espaços outrora por si ocupados. Por seu turno, o vendedor Manuel Citoi defende uma melhor organização nos passeios, de modo a permitir que os comerciantes possam continuar a exercer a sua atividade, desde que seja garantida a livre circulação dos peões. E enquanto a capital procura soluções para a organização urbana, no setor dos transportes e infraestruturas também há esforços em curso para melhorar a mobilidade nas estradas. Teve início esta segunda-feira a reunião de pré-auscultação para a elaboração da nova Lei de Estradas Zona Sul, um encontro dirigido pelo ministro João Jorge Maclombe. A cerimónia teve como objetivo dar oportunidade para que todos os atores públicos, privados e comunitários da área de estrada expressassem as suas preocupações, partilhar experiências e propor soluções a constarem na Lei de Estradas em elaboração. Segundo o ministro dos Transportes e Logística, João Maclombe, a importância do transporte rodoviário como modo de transporte de excelência para a mobilidade de pessoas e bens a nível nacional e como um principal contribuinte para a rede logística nacional e regional, levou com que o governo definisse no seu programa quinquenal como objetivo central o investimento para a melhoria das condições de trânsito nas estradas vitais para a vida de todos os moçambicanos. As nossas estradas, mais do que vias de transporte, são artérias vitais que ligam comunidades, escoam a produção agrícola, facilitam o acesso a serviços essenciais e promovem a coesão territorial. A importância do transporte
como modo de transporte de excelência para a mobilidade de pessoas e bens a nível nacional e como principal contribuinte para a rede de logística nacional e regional, levou a que o governo de Moçambique definisse no seu programa quinquenal como objetivo central o investimento para a melhoria das condições de transitabilidade das estradas vitais para a vida de todos os moçambicanos. Machomba afirmou que um dos principais desafios que o setor de estradas enfrenta é o financiamento, tornando-se mais grave quando se está perante prioridades concorrentes que caracterizam a gestão do país, com destaque à saúde, à educação, à defesa da soberania e a mudanças climáticas. Atualmente, um dos principais desafios que o setor de estradas enfrenta é o de financiamento. Esta situação agrava-se quando se está perante prioridades concorrentes que caracterizam a gestão do nosso país. Refiro-me à saúde, à educação, à defesa da soberania e integridade territorial, entre outras prioridades inadiáveis no nosso país. Para além da exiguidade de fundos resultante da maior pressão exercida pelos setores sociais ao orçamento do Estado, o ramo de estradas enfrenta um grande desafio associado a mudanças climáticas, caracterizadas pelo aumento da frequência de magnitude de eventos extremos do clima, como cheias e ciclones que devastam as infraestruturas rodoviárias praticamente todos os anos. Os efeitos dos eventos extremos de tempo e clima nas nossas estradas levam a que o governo volte a alocar recursos para a reposição das vias danificadas, adiando o sonho da realização de investimentos para a reabilitação e alargamento da rede de estrada rodoviária anteriormente planificadas. Só na última época chuvosa, refiro-me ao período 2025-2024, a reposição definitiva dos danos causados nas estradas e pontes ascendeu a cerca de 8 mil milhões de meticais. Em acréscimo, o ministro de Transporte destacou que a questão na N1 é uma preocupação e as fontes de financiamento ao longo dos últimos anos reduziu e a lei vai ajudar bastante na abordagem, pois irá comprometer o governo na alocação de recursos e na cativação de fontes criativas, assegurando que a economia interna não tem como desenvolver sem infraestrutura de estradas. Não há recursos para fazer a manutenção. E quando não se faz a manutenção, depois o estágio que as estradas atingem é efetivamente de reconstrução. Estamos a falar de construção de novas estradas em zonas onde já haviam estradas antes, mas porque nós não temos, obviamente, não tivemos recursos para fazer a manutenção, que é para garantir mais ou menos a consolidação da própria rede de estrada. Portanto, a lei vai ajudar bastante na abordagem, porque vai comprometer o governo, obviamente, na alocação de recursos e também na cativação de fontes criativas também para poder financiar as estradas, porque é preciso olhar mais ou menos um pouco como é que os outros países conseguem ter melhores estradas e nós, como Moçambique, não conseguimos ter estradas. Estradas não há desenvolvimento da economia e sem estradas não há logística. A nossa infraestrutura logística aqui é maioritariamente dominada por estradas. Depois vem a parte ferroviária, também aquela está associada mais à logística com os países do Interland. Então significa que a nossa economia interna ela não tem como desenvolver sem infraestrutura de estradas. Ademais, o secretário de Estado, Vicente Joaquim, disse que o governo compromete-se a dar a sua contribuição sobre os princípios e diretrizes para a gestão, construção e reabilitação das infraestruturas rodoviárias. Congratulamos esta iniciativa de pré-auscultação sobre a proposta da lei das estradas e comprometemos-nos a dar nossa contribuição sobre os princípios e diretrizes para a gestão, construção, reabilitação, manutenção e fiscalização das infraestruturas rodoviárias nesta urbe, tendo em conta o contexto da descentralização na cidade de Maputo. Enquanto isso, em matéria de relações internacionais, Moçambique reforça laços estratégicos com países vizinhos, como é o caso da Tanzânia. A presidente da Assembleia da República destacou os progressos na cooperação bilateral entre Moçambique e a Tanzânia, com destaque para o comércio, política, diplomacia, defesa e segurança. Falando no seu gabinete de trabalho durante uma audiência de cortesia concedida ao alto comissário da Tanzânia em Moçambique, Hamad Khamis, Margarida Talapa manifestou satisfação com os resultados da recente visita do presidente da República, Daniel Chapo, àquele país vizinho.
Abre aspas. Um dos resultados foi a criação da Comissão Econômica Conjunta, que visa dinamizar a cooperação bilateral nas áreas social, energética, turística, de segurança e de transportes. Fechar aspas, sublinhou a presidente do Parlamento. No mesmo encontro, Margarida Talapa reiterou o desejo de aprofundar as relações interparlamentares entre os dois países, destacando a importância da troca de delegações a vários níveis e da dinamização das ligas de amizade como mecanismos para o reforço da diplomacia parlamentar. Por sua voz, o alto comissário tanzaniano reafirmou o compromisso do seu país em fortalecer os laços diplomáticos com Moçambique, através de iniciativas conjuntas nos domínios comercial, cultural e institucional. Hamadi Khamis anunciou ainda que a missão diplomática da Tanzânia em Moçambique prevê inaugurar em breve um centro cultural da Tanzânia em Maputo. Segundo o diplomata, a nova instituição terá como uma das suas principais valências a promoção da língua swahili, que já começou a ser ensinada a jornalistas e funcionários moçambicanos. Abre aspas. Concordamos em reforçar o relacionamento entre os parlamentos da Tanzânia e de Moçambique, através de intercâmbio de delegações, debates conjuntos e promoção de um diálogo permanente. Fechar aspas, afirmou. O alto comissário tanzaniano revelou igualmente que o parlamento do seu país será dissolvido em breve no âmbito do calendário eleitoral nacional, mas garantiu que a cooperação interparlamentar com Moçambique manter-se-á firme. E no outro palco internacional, Moçambique está representado num dos mais importantes fóruns da propriedade intelectual a decorrer na Suíça. O ministro da Economia, Basílio Moato, está na Confederação Suíça para participar na 66ª série de reuniões das Assembleias dos Estados-membros da OMP, que decorrem de 7 a 9 de julho em Genebra. A presença de Moçambique neste fórum internacional tem como objetivo reforçar o compromisso nacional com a consolidação de um sistema de propriedade intelectual robusto, moderno e alinhado com os padrões globais. O governo reconhece a propriedade intelectual como instrumento estratégico para a promoção da inovação, da criatividade e do empreendedorismo, pilares essenciais para o desenvolvimento econômico sustentável. Durante a sua estadia, o ministro Basílio Moato tem agendado os encontros com figuras de destaque no cenário multilateral e empresarial. Entre elas, o diretor-geral da OMP, Darren Tang, o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Genebra, Vicente Subila, a secretária-geral da UNITAC, Rebecca Crispin, e o diretor-geral da Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual, ARIPO, Bemania Pebazi. De acordo com um comunicado emitido pelo Ministério da Economia, esta missão insere-se nos esforços do governo de Moçambique para intensificar a diplomacia econômica, mobilizar parcerias estratégicas e promover o país como um destino competitivo para o investimento, a tecnologia e a inovação. A agenda prevê ainda sessões plenárias e bilaterais com foco em parcerias para o desenvolvimento de capacidades técnicas e posicionamento estratégico de Moçambique na economia do conhecimento. Segundo o documento, a participação do país nesta Assembleia é mais um passo no caminho de afirmação de Moçambique como um parceiro confiável e ativo na agenda global de propriedade intelectual. Retornando ao cenário político interno, destaca-se a eleição de uma nova liderança feminina em Nampula, envolta em controvérsia. A Amida Firmino foi eleita nova secretária provincial da Organização das Mulheres Moçambicanas. Já em Maputo, o debate sobre a gestão das vias públicas ganha novos contornos, com o posicionamento de taxistas e condutores de transporte semicoletivo. A decisão do Conselho Municipal de proibir paragens em vias protocolares gerou debates entre condutores e foi tema de análise no debate político. Depois de várias viaturas serem obrigadas a pararem de exercer o carregamento de pessoas e bens, vulgo boleias pagas pelo troço da UEM até a Praça dos Combatentes,
que na passada sexta-feira receberam de uma forma relâmpago a visita do Conselho Municipal, onde os mesmos disseram que tinham que deixar de fazer as atividades porque havia protocolar. De acordo com o painelista Alves Mulungo, cada setor da polícia tem que trabalhar em resolver assuntos que têm a ver com a sua área específica de formação e não se aproveitar para obter benefícios próprios. Pode interpelar viaturas. Eu creio que muitas das vezes a Polícia de Proteção tem falha nos dispositivos de treinamento, ainda em Matalane ou em Macanzeno ou em outros setores onde estes são preparados. Porque o polícia muito bem sabe que cabe à Polícia de Trânsito interpelar as viaturas na via pública para poder averiguar a situação legal, tanto do motorista e tanto da viatura. Mas nós temos nos deparado com situações em que polícias de proteção interpelam viaturas na via pública. E alguns de nós que têm um pouco de informação perguntamos à polícia, caso se depare com uma irregularidade, como é que vamos proceder? Vai-me passar uma multa? A Polícia de Proteção não tem livro de multas, porque não é da sua competência por proceder nesses termos. Então, eu creio que há uma falta de preparação, mas também há há oportunismo por parte de alguns agentes da Polícia de Proteção, porque eles fazem isso como uma forma de ganhar alguma moeda na via pública. Isto é muito feio porque estamos a construir uma sociedade na qual deve-se olhar a polícia como uma pessoa responsável que visa garantir a segurança para o cidadão, não aquele que está dentro das comunidades para extorquir o cidadão. É por isso que muitas das vezes nós temos esta desconfiança, ou seja, a relação polícia e comunidade, ela não é muito firme, ou seja, não é uma relação muito estável. Então, para se criar um ambiente de relação estável, é preciso que o polícia tenha, de facto, uma conduta de polícia dentro das comunidades para que a comunidade o atribua devidamente o respeito que ele merece para que haja aqui, de facto, uma convivência estável. Por fim, Mulungo apelou que a polícia tenha mais proximidade com o povo através de conversações e estabeleça uma relação saudável entre a polícia e comunidade para que haja confiança. O outro tipo de exemplo é que algumas comunidades, por ausência de qualquer tipo de esclarecimento, muitas das vezes pegam um ladrão e quando chegam às esquadras estava para roubar. Ou seja, nós temos um quadro legal que muitas das vezes não consegue condenar o estava para roubar. Ou seja, tem que ter fatos, tem que ter evidências. Quando aparece lá o procurador, faz levantamento dos dados, percebe que aquele indivíduo, se calhar, não há base nenhuma para poder o encaminhar para um tribunal e é solto. Então, nós, como comunidade, reclamamos. Não, pegamos o indivíduo, fomos entregar, já foi solto. Então, a polícia não é um dispositivo de confiança. Então, é preciso esclarecer. O oficial de permanência, a polícia, deve ter alguém sempre que interage com a comunidade. Vai até o chefe de quarteirão, comunica que aquela pessoa que vocês trouxeram à esquadra, ela foi solta por causa deste e aquele ponto. Então aí nós estaremos num princípio de transparência para poder construir uma comunidade próxima à polícia e uma polícia próxima à comunidade, para haver uma estabilização das relações e para evitar esses interpelamentos indevidos nas vias públicas, porque a falha, muitas das vezes, destes oportunistas, alguns, nem todos, da Polícia de Proteção, é que interpelam os seus próprios chefes na via pública. E é aí onde eles começam a notar que, afinal de contas, os nossos agentes, quando são atribuídos seus postos ou a sua zona de atuação, acabam, de facto, fazendo coisas que estão além daquilo que eles devem fazer. Porque interpelar viaturas ou significa que há uma viatura em específico, que eles foram alertados que transporta algo indevido, ou uma viatura que foi roubada com aquelas características, então vão parando essas viaturas. É muita coisa envolvida. Então é preciso que haja um esclarecimento para que o polícia saiba atuar. Eu creio que não é só a questão de interpelar as viaturas. Nós temos muitas das vezes visto polícias a levar bens das pessoas. Em Moçambique ainda temos a cultura de quando temos um eletrodoméstico estragado ou avariado na nossa residência, levamos
a pessoa que repara esses eletrodomésticos e carregamos assim livremente. Então, o polícia cobra fatura, cobra recibo, e muitas das vezes foram coisas que a pessoa ganhou no amigo oculto, ganhou no seu aniversário, no seu casamento, então não teve a fatura como tal. E aquilo acaba sendo apreendido e levado à esquadra. E a pessoa não consegue recuperar aquilo porque não sabe como adquirir uma fatura, senão uma inventada para poder ter o seu bem recolhido. Então, há uma necessidade de esclarecer o polícia, que o polícia deve provar ao cidadão que aquele bem é roubado, é por isso que deve ser apreendido. Não é o cidadão que deve provar ao polícia que aquele bem o pertence. É o polícia que deve provar ao cidadão para poder apreender aquele bem. Então, são essas coisas que devem se esclarecer nas comunidades, mas também esclarecer a própria polícia, preparar o polícia não só no plano tático, mas também no plano legal, ou seja, conhecer aquilo que são as normas para poder interpelar o cidadão com consciência da prática que ele está, de facto, a exercer naquele momento, para evitar esses mal-entendidos que nós temos assistido muitas das vezes, que acabam terminando em tragédia nas nossas comunidades. Temos polícias que acabam entrando em confronto com as populações, porque não há uma discórdia pela forma como foi interpelado o indivíduo, como já conhece esta imagem de uma polícia um pouco atuante fora das margens da lei, acaba sendo agressivo. Então é preciso que haja esse esclarecimento, um bom treinamento para acabarmos de facto com estes mal-entendidos nas nossas comunidades. Fazemos agora uma pausa para um copo de água. Voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Olá, meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. De 15 de junho a 13 de julho, assiste nos canais desportivos da TMT a batalha dos maiores clubes do futebol da FIFA. Subscreve o pacote Nova mensal e assiste 30 dias do pacote básico. Se a tua última subscrição foi básico mensal, subscreve o mesmo e assiste 30 dias do pacote clássico. Se a última subscrição foi clássico mensal, subscreve o mesmo e tenha 35 dias de puro futebol. Viva as emoções do Mundial de Clubes da FIFA e não perca um jogo sequer. TMT, o mundo digital em sua casa. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estive, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza a tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV.
Tal como prometido, era mesmo breve o intervalo, já estamos de volta para a nossa segunda parte. Nesta segunda parte, retornamos a chamar a nota que havíamos antes feito referência, que Amida Firmino foi eleita nova secretária provincial da Organização da Mulher Moçambicana em Nampula, num processo marcado por contestações e denúncias de irregularidades. Apesar do processo ter sido caracterizado por contestação silenciosa das camaradas por conta da exclusão da Margarida Namuaca, Amida Firmino foi eleita a nova secretária da Organização da Mulher Moçambicana na província de Nampula com uma margem de 68 votos. A recém-eleita reconhece os desafios que assume e garante tudo fazer por forma a unir as camaradas. A partir desta data que fomos eleitas, esperamos a OMM mais organizada, a OMM com coesão interna. A mulher gosta de ser inclusa nas atividades. Então, nós, recém-eleitas, vamos criar um ambiente propício para que a mulher se sinta à vontade na casa da OMM. Eu me refiro a todas as províncias de Nampula. As candidatas Adelina Labueque e Tima João obtiveram 14 e 13 votos respectivamente, num resultado que acentuou suspeitas de favoritismo e bloqueio interno de vozes críticas. Amos Manuel Cortez Sumulha, Nampula. E no norte do país, continuam os esforços para combater a criminalidade com novas medidas a serem implementadas pela polícia. Foi instalada uma nova unidade policial em Pemba para responder às necessidades de segurança da população local. A cidade de Pemba tem sido um palco de criminalidade com enfoque para assaltos a residências e estabelecimentos comerciais, protagonizados por quadrilhas denominado de Grupo 15 ou Homens Katanas. E para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública, a Polícia da República de Moçambique instalou um novo posto policial no bairro de Maringanha. Tem um grupo que agride e viola até senhoras, cria situações nas comunidades, arrombamento das residências, ameaça com instrumentos condutentes às populações. Vamos proceder à entrega do posto policial e os efetivos para poder aumentarmos a capacidade do trabalho, da vigilância. O comandante provincial da PRM em Cabo Delgado defende que o combate à criminalidade é a missão de todo o extrato social. O combate à criminalidade não é uma tarefa só da polícia. Para combatermos o crime, requer o esforço de todos nós que estamos aqui presentes. Já a população enaltece os esforços empreendidos pela Polícia da República de Moçambique para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública. Aqui em Maringanha, né, temos bastante ajuda. Nós agradecemos bastante, que o chucuro assante sana. Nosso muito obrigado pela vossa presença, vocês postos policiais aqui em Maringanha. Isso está a mostrar desenvolvimento em Maringanha, então nós estamos muito gratos. De referir que o novo posto policial, ora instalado, está na jurisdição da 3ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Pemba, em Cabo Delgado. Já em Quelimane, no centro do país, os moradores continuam a enfrentar dificuldades no acesso a infraestruturas básicas. Moradores do bairro Tecan arriscam as suas vidas em travessias feitas em canoas devido à falta de uma ponte. O facto tem estado a criar grandes transtornos às comunidades que dependem de serviços básicos como saúde e educação, entre outros, em Namunho, o bairro mais próximo com unidade sanitária. Os moradores entendem que deve haver uma intervenção por parte do governo ao avaliar do sofrimento que esta população tem até para a compra de produtos alimentares, dependem do outro lado da margem. Aqui temos falta de coisa dessa embarcação para sairmos daqui para lá no hospital. O hospital está lá também naquela margem e junto também o cemitério é que estamos lá. Tá. O que vocês fazem para aquilo? Quando chega o tempo de festividade assim também sofremos sempre com essa canoa, com essa canoa sobre para naquela margem dali. E aqui quando chove ou quando a água enche, somente quando for o tempo de infelicidade, até uma vez o inteiro de um senhor aí quando
O inteiro já queria a mergulhar. Com canoa, a remar, quase a mergulhar. Epa. E pedimos o governo, estamos a pedir ponte. Epa, espera assim, quando viram assim, estamos gratos porque viemos para confirmarmos que só faltamos de ponte. Um dos grandes constrangimentos que as comunidades levam está relacionada ao fato do cemitério local da região estar do outro lado do bazar. E apenas a única via usada é mesmo esta, a travessia em canoa. E quando a maré é baixa, a situação agrava-se ainda mais. Tudo o que nós necessitamos está daquela margem. O hospital, assim como o mercado, o cemitério. Quando é assunto de falecimento, nós embarcamos com esses barquinhos, como vocês anotam, nós expomos caixão ali, risco de fundarmos lá na margem. Temos muito sofrimento mesmo, é isso que nós pedimos ao povo, ao governo, para que possa nos ajudar. Não gostaríamos de ter uma ponte mesmo, para facilitar. Nós estamos a sofrer aqui, pessoa morre, não é fácil para entrar 5 pessoas no canal para atravessar. Tem que outras pessoas nós ficar aqui. Está a ir 2 pessoas ou 3 pessoas para conseguir que é caixão. Mas nós estamos a chorar mesmo problema de ponteca. O governo mesmo tem que tentar nos para dar isso para acabar, porque quando fica a felicidade para lá, vamos lá inteiro. E quando vamos para a água está cheia, sofrimento. Dá um exemplo, quando perde a pessoa morre de noite, tem minha querida caia com a água já encheu, tem que alterar, esperar água encher, água vazar. O adjunto secretário do bairro lamenta a situação, tendo dito que várias reuniões com as autoridades governamentais a vários níveis foram realizadas, a fim de encontrar uma solução, mas nunca houve uma resposta cabível. É uma situação preocupante quanto a este lugar, porque lá está o hospital, lá está o comando distrital, lá está o mercado, lá está a zona em si, quinto bairro nosso é lá. Quase vou dizer de tudo nosso está lá. A água potável está lá. O nosso cemitério, como moradores desta comunidade, também está lá. Em algumas vezes somos obrigados ou forçados, ou porque não temos outras alternativas, de carregarmos o caixão nesta embarcadora, esse barquinho aqui pequeno, essa canoa aqui, colocamos ali. Os restantes ficam aí ainda a nadar até chegarmos naquela outra margem. Então, é um pouco difícil. Então, pedíamos de verdade quem é de direito para que pudesse vir reparar, porque para tudo, não há nada que temos que dizer, vamos recorrer ali. É sempre recorrer aqui. Às vezes temos que fazer isto, voltamos assim, passarmos entre quase aproximadamente ao mercado de Sicoco, descermos assim para fazermos ali. E fica um bocadinho complicado. Então, pedíamos de quem é de direito de verdade para poder ajudar-nos com a nossa situação aqui. De referir que vivem neste bairro mais de 5.000 habitantes, na sua maioria provenientes de vários pontos da província, que na altura da sua anexação eram considerados como refugiados de guerra. E a sul do país, mas especificamente na Matola, a insegurança tem deixado os moradores em alerta. Em menos de 48 horas, 6 pessoas foram assassinadas com recurso a armas de fogo em plena luz do dia, em incidentes que chocaram a comunidade e mereceram análise no debate político. As redes sociais nos últimos dias circularam vários vídeos do exato momento da execução dos 2 agentes da PRM e, de seguida, imagens dos 4 malogrados que foram assassinados nas mesmas circunstâncias à luz do dia, com recurso à arma de fogo. Esse assunto foi o tema que os jornalistas do programa Debate Político deixaram ficar as suas contribuições. Segundo o analista Alves Mulungo, considera esses assassinatos uma forma de mandar mensagem que os mandantes encontram e sublinhou que essa ação compromete o setor da segurança operacional. Creio que esta forma de mandar mensagem, porque eu olho para isto como uma forma de emitir uma mensagem. Eu creio que a forma de emitir uma mensagem ela é única, né? Através de palhamento à asta pública. Mas é preciso aqui verificar muitas das vezes a questão de como é que a outra parte, ou visado, recebe a mensagem. A mensagem é esta, é retirar a vida das pessoas, a asta pública, principalmente agentes das Forças de Defesa e Segurança. Temos que recordar que há menos de um mês nós tivemos o palhamento de um
membro da unidade de intervenção rápida, que era um oficial superior. Então, isto é mesmo uma mensagem que compromete, de facto, a segurança operacional. Que nós temos que ver como é que isto ocorre. Ocorre mesmo à luz do dia, em asta pública. As pessoas não têm qualquer tipo de noção de perímetros de segurança, sobretudo quando olhamos para pessoas arredores, e vão efetuando disparos com armas do tipo AKM, que é uma arma de assalto que pode disparar a distâncias muito longas. E muitas das vezes são munições muito avultadas para duas ou uma pessoa, e isto de facto coloca em causa a segurança arredores. Então eu volto a dizer que, olha, a mensagem ela está sendo passada a essa forma, mas nós não sabemos como é que a outra parte está a receber esta mensagem, porque a forma como a parte vai receber esta mensagem pode espoletar uma onda também de morte ou de perseguição, mas também pode criar um cenário dentro das próprias forças de defesa e segurança de intimidação. E quando temos isso, isto compromete o campo operacional, porque há muita hesitação, porque os membros das forças de defesa e segurança sentem-se inseguros por causa deste nível de intimidação. Por fim, Mulungu apelou para o setor da contra-inteligência para avaliar o risco de vazamento de informação e se investigue a fundo para saber as causas e quem foram os autores desses crimes. É por isso que o setor da contra-inteligência deve avaliar o risco de vazamento de informação sensível, sob o ponto de vista de coleta e de processamento desta informação, e também o controle emocional das pessoas que detêm esta informação, porque senão vamos ter sempre esse tipo de infortúnios, na qual se percebe que se calhar era por deter esta informação que estas pessoas de facto perderam a vida. É uma hipótese. Mas isto também pode ser averiguado através de dispositivos de comunicação oficiais e não oficiais. Quando digo oficial, é que o indivíduo também pode ter um telefone que era de serviço, de seu serviço, que usava para as suas diligências, mas também tem um telefone pessoal, tem o seu computador. Então, esses são dispositivos que, se calhar, pode-se procurar qualquer tipo de indícios ou sinais desses prevaricadores, desses gangsters que, de facto, o tiraram a vida. Então, há um trabalho que deve ser feito por parte da contra-inteligência para eliminar estes sinais de infiltrados e diminuir essa vulnerabilidade que tem se verificado nos últimos dias. Isto por quê? Porque não podemos ficar somente na margem de queima de arquivo e também de uma limpeza nas fileiras das forças de defesa e segurança. Eu creio que há várias formas de poder fazer limpezas, não desta forma aterrorizante que, de facto, mesmo no sol escaldante, as pessoas, de facto, vão perdendo as suas vidas em vias públicas. Voltamos a espreitar o norte, em que populares invadem um terreno em Natiquiri, nos arredores da província de Nampula, alegadamente para impedir a apropriação indevida por parte de líderes locais. De acordo com os populares, o espaço em causa tem sido o palco de criminalidade na da noite, razão pela qual decidiram ocupar o mesmo e erguer as suas residências. Curiosamente, viram a ser demolidas supostamente por ordens da Lisete, chefe do posto administrativo de Natiquiri. E nós não vamos sair desse espaço aqui. Vamos morrer aqui. Eu já fiz blocos que chega acima de 1000 blocos. Mas esses tais fulanos chefes vieram partir meus blocos. Vieram estragar minha casa. Eu vou viver aonde? Então vieram aqui, víamos destruir essas casas. Nós perguntamos, está bem. Quando se destrui uma casa de alguém, precisa de um trato. Então queremos ver o trato que diz que foram mandados para destruir as casas.
Os invasores relatam assaltos e assassinatos no referido espaço e, a título de exemplo desses males, foram achados esses ossos humanos e estes dizem que não vão abandonar o local, uma vez que não têm condições para continuar na casa de renda. Vem criminalidade, costumam agredir senhoras, costumam nos agredir nossos filhos a irem na escola, que nem nossos maridos a fazerem táxi, costuma ser agredido aqui. Aqui nessa machamba aqui, nesse espaço aqui, tem ossos dos nossos irmãos. E nós não vamos sair nesse espaço aqui. Vamos morrer aqui. Na tentativa de ouvir a versão da chefe do posto com relação às acusações que a população lança sobre a usurpação do espaço, esta usou os seus homens para nos escoraçar do seu gabinete. As imagens foram capturadas por Amos Manuel Cortiço Mulher, Nampula. É tudo por hoje aqui nesta edição do Telenotícias. Nós prometemos voltar amanhã com mais notas de reportagens para si. Tudo quanto nos resta fazer, desejar que a sua semana laboral seja altamente abençoada. Até amanhã, fique bem.